Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Nesse nosso segundo vídeo de 2023, nós vamos fazer esse vestidinho. Como vocês podem ver, é um vestido bem clássico, bem atemporal, um molde que vai ser bastante útil para vocês. Neste vídeo nós vamos colocar nesse vestido um zíper invisível. Eu não me lembro se nós já temos vídeo com zíper invisível, mas se nós não temos, nesse nós teremos. Se não me engano, tem um vídeo com zíper invisível, mas é uma outra maneira de colocar. Então, nós vamos colocar nesse vídeo um zíper invisível de uma maneira bem fácil de fazer, inclusive. O molde é um molde que gasta pouquíssimo tecido. E o resultado, como vocês estão vendo, é um vestido bonito, um vestido clássico que nunca vai sair de moda. O molde é fornecido gratuitamente nos tamanhos de 3 a 9 anos. E embora o molde fornecido da saia seja uma saia evasê simples, vocês podem usar esse molde para fazer com saia franzida, para fazer com saia godê, para fazer com saia de pregas, enfim, com qualquer tipo de saia que vocês prefiram. O modelo apresentado no vídeo é o modelo original do molde, que é o vestidinho com saia evasê. O vestidinho que tem uma sobressaia franzidinha, no final do vídeo vocês verão também como foi feito. Não deixem de ler a descrição do vídeo, pois nela, além do molde, vocês encontrarão todos os demais links para as páginas Dona Fada, bem como para as páginas dos nossos parceiros comerciais. Inclusive os cupons de desconto que eles nos oferecem. Vamos começar, então? Eu fiz esse molde de uma maneira que você não gaste muito tecido. É um vestido bem tradicional, bem clássico, atemporal, vai poder ser usado esse molde anos a fio e ele realmente não gasta muito tecido. Neste tamanho de 3 anos aqui, eu tinha 1 metro de tecido, eu fiz esse vestido e daria para fazer mais um ainda. Ou seja, com 1 metro de tecido, no tamanho 3 anos, você faz 2 vestidos. E ele é super gracinha. Bom, vamos ver então aqui o que foi cortado. Nós temos aqui a parte das costas que foi cortada 4 vezes. 2 no tecido principal, 2 no forro. É essa parte aqui. Nós temos aqui uma medida que é a medida do zíper. Este vestido, a modelagem dele está para zíper. E ele precisa ser feito com zíper, porque a saia dele não tem folga. Ela é certinha na cintura do vestido. Se você quiser fazer com abotoamento, o corte teria que ser diferente, tá bom? Então, ele é para zíper. Então, está aqui a parte das costas, tecido principal e forro. A parte da frente, nós cortamos, então, na dobra do tecido. Também no tecido principal e forro. Está aqui a parte da frente. E cortamos as 2 partes da sainha. Na sainha, o molde que vocês vão receber, ele vem com essa marcação aqui, tá bom? Ele tem uma primeira marcação e uma segunda marcação. O que significa isso? Esta marcação aqui, essa margem de costura aqui, é onde vai ser colocado o zíper. Então, isso significa que a parte das costas você vai cortar 2 vezes assim, o molde aberto inteirinho, tá bom? Aqui é o centro das costas, onde irá o zíper. E a parte da frente, você vai dobrar ali, tirar a margem de costura do zíper e cortar na dobra do tecido. Aqui é a parte da frente da sainha, olha. Essa daqui é a parte da frente da pala. Vocês podem observar o que eu disse para vocês, que a saia está no exato tamanho da pala. Ela não tem folga.
Então, se você quiser fazer este vestido com abotoamento e não com zíper, o corte não poderá ser dessa maneira como nós fizemos aqui, tá bom? Ele teria que ser feito de outra maneira, que eu nem vou explicar aqui agora, porque a finalidade aqui, inclusive, é fornecer um molde com zíper para vocês, que gaste pouco tecido, que seja um molde clássico, que vocês não vão perder, não é um modismo, é um vestido clássico que vai ser moda a vida toda. E mostrar para vocês como é que a gente faz uma colocação simples de zíper aqui, tá bom? Bom, e como é que nós vamos começar? Nós vamos começar com o zíper. Para colocar o zíper aqui, eu vou fazer isso da maneira que eu acho mais simples para mostrar para vocês, porque eu sei da dificuldade de muita gente com zíper. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma maneira bem fácil de fazer isso, que é colocando o zíper antes de fechar o vestido, tá bom? Primeira coisa que a gente faz é justamente colocar o zíper. Assim fica mais fácil você conseguir fazer essa colocação sem aquele monte de tecido do vestido em volta. Bom, como é que a gente vai fazer isso então? Nós temos aqui, olha, as duas partes da sainha, as partes das costas da sainha. Temos aqui as duas partes das costas da pala do vestidinho. A primeira coisa que você vai fazer é costurar a saia na pala. Então, você vai vir aqui costurando bonitinho, costurar um lado direito com direito, costurar o outro lado, direito com direito. O que se observa aqui? Centro da pala voltado para o centro da saia, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Centro da pala voltado para o centro da saia. E nós vamos, então, costurar isso aqui, olha. Ele não tem margem de sobra. Sobrou um tantinho aqui, porque eu provavelmente cortei com um pouco a mais. Mas não é para ter margem de sobra. Então, você vai costurar isso e se sobrar, você tira a sobrinha. A ideia aqui é realmente não franzir nada, tá bom? Então, nós vamos fazer esse primeiro passo, que é costurar a pala na sainha, nas duas partes das costas. Costuramos as duas palas nas duas partes da saia. Puxei um pouquinho a pala, dei uma espremidinha na saia e aquele meio centímetro que estava sobrando coube. Passei o overlock ou zigue-zague no centro das costas. Aqui na lateral eu passei por engano, eu passei achando que era o centro das costas, então já passei nos dois, mas não precisa passar aqui, só aqui no centro das costas. Peguei o meu zíper, vamos usar zíper invisível aqui. Você vai agora fazer o seguinte, alinhar o centro das costas. E a primeira coisa, alinhar perfeitamente essa costura aqui, que é a costura da cintura. Alfinetamos o alinhamento aqui da cintura, para que ele não saia do lugar. Verificamos aqui em cima se está certo. Olha, tem uma sobrinha bem pequenininha aqui. Mas mesmo sendo uma sobrinha bem pequenininha, você vai fazer esse acerto antes de colocar o zíper, tá bom? Pronto. Agora tá certinho. Agora você vai pegar o seu zíper e vai alinhar este zíper. Nós temos aqui em cima 1 centímetro de margem de costura, que é o que nós vamos usar depois para o forro, certo? Tá aqui, olha. Nós vamos alinhar o zíper. Aqui é onde ele termina, você vai alinhar alguns milímetros para baixo dessa linha. Então, seria aqui, olha. Já faço a marcação dos dois lados. Já fazemos aqui também a marcação dos dois lados. Então, olha, alinhamos aqui.
marcação da cintura. E ele vai ser costurado, como eu já disse para vocês algumas vezes, 3 a 4 centímetros para cima do zíper. Então, aqui, vou marcar aqui no zíper, vou marcar aqui no vestido. Bom, estamos aqui então com as nossas marcações feitas. Isso significa o quê? Nós vamos costurar o zíper daqui para cima, até aqui, tá? O que nós vamos fazer agora? Isso é uma coisa boa de vocês saberem, a gente nunca ouve ninguém falar por aí, mas é padrão no zíper. O zíper, ele tem por padrão 1,5 centímetros. Quando você mede aqui o zíper invisível, você acha menos do que 1 centímetro, porque o zíper invisível você tem que puxar a gremalheira. Se você puxar a gremalheira, você vai verificar que ele tem 1,5 centímetros. Essa medida de zíper é padrão. Todo zíper, claro, deve ter alguma exceção de zíper mais grosso, zíper para outro tipo de roupa, né? Mas, digamos assim, 95% dos zíperes são padronizados nessa medida. Cada lado dele aqui tem 1,5 centímetros. A margem de costura que nós temos aqui no molde é de 1,5 centímetros também, tá? Justamente por causa da medida do zíper. Para facilitar para você, o que você faz? Você pode marcar esse 1,5 centímetros. Isso que eu estou fazendo aqui, gente, não é obrigatório fazer. Eu estou mostrando para vocês uma maneira de vocês se localizarem melhor e não errarem, tá bom? Mas não é obrigatório, claro, eu se fosse costurar não ia fazer isso. Eu ia simplesmente costurar aqui num 1,5 centímetros, digamos, a olho, né? Como eu sempre costuro. O que eu estou marcando aqui é a margem de costura, tá? Então, está aqui, olha. 1,5 centímetros até o fim. Agora, o que você vai fazer? Isso é importante. Nós vamos costurar essas costas de cima a baixo. Mas nós vamos fazer da seguinte maneira. Daqui, do começo do decote, até a marcação, que é o nosso final da costura do zíper, você vai costurar com ponto bem aberto. Na minha máquina, o maior é o 4, até aqui. Chegou aqui, você vai dar um retrocesso, diminuir o ponto para o tamanho normal, de 2,5 ou 3, e costurar até o final da saia, já com o ponto normal de costura. Aqui com o ponto aberto, tá? Então, nós fizemos essa marcação de 1,5 centímetros apenas para isso, para fazer essa costura na distância correta, que é a distância que nós temos no molde. Uma vez costurado, eu usei aqui o tamanho 4 da distância do ponto, aqui eu dei um retrocesso já no 3 e terminei a costura com o 3. Você vai levar isso para a sua tábua de passar, vai abrir essa costura e vai passar a ferro essa costura abertinha dessa maneira. Puxa aqui a pala para deixar ela bem passadinha mesmo, aqui também. Faz todo esse trabalho com cuidado, abrindo aqui, abrindo a costura e passando a ferro. A hora que eu fui passar aqui, eu vi um erro. Eu voltei para mostrar para vocês antes de consertar, porque isso pode acontecer com vocês também. Na hora que eu costurei, eu não observei que o tecido de baixo não estava alinhado com o de cima. Então, vocês observem que aqui eu não tenho 1,5 centímetros de margem de costura. Não pode, tá bom? Eu tenho que ter 1,5 centímetros de cada lado. Então, o que eu vou fazer? Vou desmanchar esse trechinho, costurar corretamente, deixando os dois com 1,5 centímetros e depois, então, passar novamente a ferro, tá bom? Aconteceu isso, desmanchem e refaçam.
Bom, aqui está então costurado certinho agora, passado a ferro bem certinho. Passe isso a ferro mesmo bem passadinho, puxando a pala, como eu disse, para que ele fique perfeito. Uma observação: na hora que vocês forem fazer essa costura, a costura que une a saia e a pala deverá estar voltada para o lado da pala. Então, nós estamos agora com a nossa parte das costas assim. Você vai pegar o seu zíper, essa daqui é a frente do zíper. Vira e volta a frente do zíper para o vestido aqui, para o lado avesso das costas, né? Que é o que está voltado para nós. Você vai alinhar a marcação que você fez a cintura. Olha, essa marcação, na verdade, é a única que realmente é mais importante, tá? Porque uma vez que você alinha a cintura, as outras marcações deverão estar alinhadas também. Eu vou colocar um alfinete aqui segurando ele na cintura, mas nós vamos precisar tirar esse alfinete para costurar o zíper. Feito esse alinhamento na cintura, você abre aqui o seu zíper e você vai agora alinhar a cremalheira na costura central. Vamos virar aqui, olha, tá bom? Eu vou colocar alfinete, mas não é necessário colocar para fazer essa costura, tá? Você vai colocar isso na máquina, vai alinhando a cremalheira aqui na costura central e costurando pelo lado de fora aqui do zíper. Claro, vai tirar aqui o alfinete, que já fez o alinhamento, e vai costurar isso então nessa parte, sempre alinhando até essa marcação do final do zíper aqui. Depois nós vamos costurar o zíper até embaixo, mas agora você costura só até aqui, porque facilita para fazer a outra costura. Costurado o primeiro lado, você vira, marcação da cintura bem alinhadinha aqui e faz a mesma coisa do outro lado. Costura pela margem oposta da cremalheira até em cima, mantendo alinhado a costura aqui da cintura. Isso é uma maneira bem simples de fazer, vocês já vão ver como é facílimo fazer isso. Então, aqui está, nós costuramos, tá solto aqui onde é para ficar solto, bonitinho. O que nós fizemos aqui? Nós prendemos o zíper no lugar definitivo dele, tá bom? Agora nós vamos trabalhar com a questão do zíper invisível. Então, nós vamos desfazer essa costura que nós fizemos com linha, com ponto largo, ela é fácil de desfazer. Pronto, descosturamos. Então, estamos com o nosso zíper assim, olha. Tá vendo? A parte aqui tá solta, isso facilita pra gente conseguir colocar esse zíper pra dentro depois. Mas nós não vamos fazer isso agora. O que nós vamos fazer agora, então, é costurar o zíper na cremalheira, pelo lado da cremalheira. Você vai abrir aqui, um lado para cá, o outro para cá, certo? O zíper já está costurado, você não vai mais errar. E agora sim, você vai precisar usar o pé de pregar zíper. Eu raramente uso o pé de zíper invisível. Eu uso o pé de pregar zíper normal e vou abrindo a cremalheira aqui com a mão e costurando bem rente a cremalheira. Isso é importante, vocês sabem, né? Você tem que abrir a cremalheira e costurar bem rente a ela. Como eu disse, o zíper já está preso no vestido. Vocês não vão ter problema nenhum para fazer essa segunda costura. Então, fizemos a segunda costura, puxando bem a cremalheira para costurar bem rente à cremalheira, senão o zíper não vai ficar invisível. Aí você passa o zíper para o lado daqui de cima de novo, o que pode dar um pouco de trabalho, claro, mas você consegue. E o nosso zíper aqui está colocado.
Eu ia colocar outro zíper, porque esse tá emperrando aqui num pedacinho, mas eu esqueci. Então vai ficar emperrado mesmo. Tá aqui, olha, o nosso zíper tá pronto, colocado. Eu acho que essa é a maneira mais simples de colocar, porque você prende primeiro o zíper, aí você tem certeza de que ele não vai ficar saindo do lugar na hora de costurar próximo à cremalheira. Nós estamos aqui com a parte das costas pronta. O que nós vamos fazer agora é fazer a mesma coisa na frente. A mesma coisa que eu digo é costurar, claro, a pala na saia. Então está aqui, olha. Sainha, direito da saia, direito da pala. Você vai unir a cintura dos dois da mesma maneira como nós fizemos na parte das costas, só que aqui é uma parte só, né? E vai costurar direitinho. Costurou, passa ferro, deixa tudo assentado bonitinho e nós vamos colocar o forro. Costurada então a sainha, que nós já estamos com ela costurada aqui, na parte das costas. Vamos costurar também na parte da frente e vamos fazer a costura do forro. Aqui na parte das costas, na parte da frente é simples, você só vai alinhar, faz de conta que isso daqui é a parte da frente. Então você só vai alinhar, costurar as cavas, decote, a outra cava. Não vai costurar os ombros. Aqui na parte das costas, nós já vamos aproveitar para embutir este zíper. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar aqui o nosso forro, direito do tecido principal. Alinhamos aqui a cava, ombro, decote. Você vai puxar esse zíper aqui, olha, para fora, porque nós vamos agora costurar o forro, cava, ombro não, decote, você costura e depois você vai sentir aqui com a mão, aonde você vai costurar acompanhando o zíper. Com a costura aqui aberta, tá bem? Vamos costurar acompanhando esse zíper e aqui na cintura, você chegou aqui na cintura, você vai continuar a costura, mas você vai virar para cima esse trecho aqui do forro, ou seja, a parte da cintura do forro você vai costurar virada para cima. Nós vamos fazer isso dos dois lados. Nós costuramos aqui a parte das costas. Primeira dica, você costura uma parte, eu costurei essa parte aqui primeiro, usando a margem de costura normal e pronto. Para costurar a segunda parte, você vai alinhar isso daqui e marcar exatamente onde você fez a costura do final do zíper. Eu marquei aqui, que é para na hora de fechar o zíper ele estar do mesmo tamanho, né? No mesmo ponto. As costuras estão alinhadas. E você faz também a marcação, você costura aqui a cava e faz a marcação de onde está a costura do decote, para que os ombros também fiquem iguais. E agora então nós vamos costurar o forro na parte da frente. Você vai colocar nessa posição na mesa, esse ombro é desse ombro, esse ombro é desse ombro. Você vai colocar o seu forro aqui e vai marcar exatamente aonde foi feita a costura do outro, tá? Dos dois lados. Olha, as costuras da parte das costas estão aqui. Então, você vai colocar o seu forro aqui alinhadinho e vai marcar exatamente onde você vai ter que fazer a costura para que ele fique igual. Vamos fazer isso nos dois ombros. Alinhar o forro na parte da frente. Alinhamos direitinho, direito com direito. E vamos seguir a marcação que nós fizemos. Vamos costurar
as cavas e o decote. Ombro não. Nós vamos colocar um ombro dentro do outro. Eu vou colocar a parte das costas dentro da parte da frente. Por essa razão, esta abertura do ombro tem que estar igual. Nós já temos essa explicação bem detalhada no vídeo do vestido Beatriz, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Então, costurado a parte das costas, costurada a parte da frente. Nós vamos agora, então, virar a parte das costas para o lado direito. Você vira, aqui nós cortamos com tesoura de picotar, tanto no decote quanto na cava. Se você não usa tesoura de picotar, você vai fazer os piques. No próprio molde tem a maneira de fazer pique. Se você usa tesoura de picotar, não se esqueça, depois do vestido pronto, de rebater as costuras onde foi usado o picote. E viramos para direito, para o lado direito aqui. Viramos, vamos passar a ferro. Nosso zíper está funcionando direitinho. E nós vamos passar a ferro agora, assentando essas costurinhas aqui do ombro, decote e cava. Então, está aqui passadinho a ferro. Para fazer esse tipo de coisa, eu costumo colocar aqui a ponta de uma tesoura dentro, abrir e passar para ele ficar aberto direitinho. O mesmo sistema eu uso depois para fazer a costura. Então, nós estamos aqui com as costas já passadinha, tá aqui o lado avesso, bonitinho, com o zíper também já embutido. Nós vamos agora colocar essa parte dentro desta parte, que é a parte da frente. O que você tem que observar aqui? Direito, direito. Tecido principal voltado para o tecido principal, forro voltado para o forro. Então, você vai pegar, você pode usar um alfinetinho de segurança para fazer isso, passador de elástico. Eu uso essa tesoura que não tem corte, que ela eu já deixo ela sem corte para isso. Colocou, vai ajeitar aqui. E o que eu digo para vocês que eu faço é isso aqui, ó. Eu coloco a tesoura dentro do outro também, ajeito ele aqui e passo a costura. Claro, tiro a tesoura e passo a costura. Você vai fazer isso desse lado e vai fazer isso deste lado. E pronto. Costuramos, tiramos os excessos aqui no cantinho. É só você puxar agora e nós estaremos com ele embutido. Está aqui, olha. Lado avesso bonitinho, embutido, lado direito bonitinho também. O resto agora é aquilo que nós fazemos sempre e que no próprio vestido do Beatriz, no vídeo do vestido Beatriz, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, já tem. A gente alinha as costuras aqui da cava. Direito com direito. Costura de cima a baixo dos dois lados. Fechado as laterais, nós faremos a barra e você pode optar aqui por colocar viés. É o detalhe, o vestido ele é acima do joelho, ele não é um vestido que chegue no joelho, tá? Para o tamanho padrão ele é acima do joelho. Então você pode fazer barrinha, pode colocar cianinha, viés, o que você preferir. E aqui uma última observação antes de eu terminar o vestido. Eu, olhando esse vestido, eu observei que ele está com uma abertura de decote muito grande, tá? Eu olho e já vejo que tá. Eu não sei se foi na hora que eu imprimi, na hora que eu cortei, mas eu vou conferir isso no molde e o molde de vocês vai estar com a abertura de decote certa.
Eu estou avisando isso porque assim como eu olho e sei que ele está com abertura grande, pode ter gente que está assistindo e observou que ele está também. Mas o molde não vai estar assim. Por que que eu digo abertura grande? Este tamanho é para 3 anos. O tamanho padrão de 3 anos, de ombro a ombro, ou seja, do final aqui do ombro até o final do outro ombro, é para ter 25 centímetros no molde base. A gente normalmente até entra um pouco mais, para ele não ficar muito na quebra do ombro, na dobra do ombro. Este daqui está com 27 centímetros. Ele já está com 2 centímetros a mais, quando deveria estar com 2 a menos, tá? Então eu vou fazer essa correção no molde e vocês não se preocupem que no molde de vocês estará correto. Se uma criança vestir isso, ele vai ficar só decotadinho, ele não vai cair do ombro porque a própria modelagem não permite isso, ele não tem decote profundo, é aberto só, é tipo canoa. Mas não é para ficar com um decote muito aberto. Então eu vou corrigir no molde e vocês receberão um molde certinho. Vou terminar isso daqui para a gente ver ele prontinho. Pronto, olha, aqui está ele prontinho. Fiz uma barrinha com cianinha. Tá aqui o zíper nas costas, bem colocadinho. E agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Isso daqui, olha, foi o que sobrou de tecido. Neste tecido aqui dá tranquilamente para fazer mais um vestido desse, como eu disse para vocês no início do vídeo. Quando eu cortei esse vestido, sobrou uma faixa na parte em que foi cortada a saia. Eu já tirei essa faixa daqui e eu fiz uma sobressainha, aproveitando o tecido que tinha sobrado. Está aqui, olha. Então, quando se quiser usar com a sobressaia, olha que bonitinho que ele fica também. A sobressaia simples, aproveitando o mesmo molde aqui da saia, com o cos que a gente faz, um lacinho. Essa sobressaia eu cortei para ser vestida por cima, tá? Então, ela foi cortada com o molde sem abrir atrás. Ela é inteira, vocês podem observar, ela é inteira atrás, é inteira na frente. Como eu cortei? Eu cortei ela, eu vi a medida que tinha sobrado, sobrou, como eu disse para vocês, um trecho do meu tecido. Eu vi a medida que tinha sobrado, usei essa medida para fazer a sainha. Alinhei. Deixa eu pegar o tecido que vocês vão entender melhor. Tinha sobrado uma faixinha aqui de uns 20 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu alinhei a barra do molde da saia na barra da faixinha que tinha sobrado. Cortei. E cortei depois a cintura, tá? Então, na verdade, eu usei a parte de baixo, apenas acompanhando o desenho da cintura. Então, se vocês quiserem aproveitar o seu tecido, se sobrar também, dá para fazer dessa maneira. Veste o vestidinho e depois põe a sainha por cima. Ela vai ajeitar o vestido na cintura, claro, porque no cos nós temos a medida da cintura menos 10%. No vestido, nós temos a margem de vestibilidade. Fica super bonitinho também. Ou, claro, se você não quiser fazer ou não tiver sobrado o teu tecido, você pode fazer só um lacinho em cor contrastante e o vestido vai ficar super bonitinho também. Então, está aí, um molde fácil, uma costura relativamente simples, pouquíssimo tecido. Se vocês olharem bem, na verdade, ele é como se fosse um trapézio, só que nós acinturamos por causa da palha. Um trapézio sairia direto daqui.
Então, realmente é um vestido que, além de bonito, é econômico em termos de tecido. Bom, era o que nós tínhamos então para hoje. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.